Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Vamos dar continuidade às nossas reflexões no mês de Jesus, inspirados no livro Boa Nova. Hoje nós vamos aqui receber o companheiro Paulo de Tarso, que vai dizer para nós o que é esta oração dominical. É isto, a oração do Senhor, que Jesus nos ensinou. E olha que Humberto de Campos inicia colocando situações em que Pedro pergunta a Jesus sobre como interpretar a oração. Como interpretar a oração. Então, nós vamos ver que na noite de hoje, Jesus vai dar explicações e quem vai nos trazer essas reflexões, interpretações da noite de hoje, sob a pena de Humberto de Campos, é o nosso companheiro Paulo de Tarso. Então, vamos acompanhar Paulo de Tarso, esse emérito trabalhador do movimento espírita baiano, esse jovem dinâmico, né? Apesar de estar de barbas brancas, mas é muito jovem, muito querido e muito atuante. Vamos agradecer a Paulo e vamos nos inspirar na inspiração de Paulo, porque Paulo está bem inspirado, poeticamente inspirado. E vamos também acompanhar a sua oração na noite de hoje. Com gratidão, com amor e a nossa sincera e extremada consideração a Paulo de Tarso, esse companheiro amigo da Casa da Santíssima. Seja bem-vindo e vamos aquietar as nossas mentes para recebê-lo nesse instante na oração dominical. Com vocês, Paulo de Tarso. Queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e nos trazendo luz no coração. Espero que todos estejam bem e eu queria inicialmente agradecer aos nossos amigos do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, a Casa da Santíssima, pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui hoje, tendo essa conversa a respeito de um tema que nos é muito caro. Afinal de contas, nós que estamos constantemente dentro dos nossos cultos religiosos, das nossas operações mentais e espirituais, no todo, em busca do sagrado, fazendo as nossas conexões com Deus, a oração é super importante e essa em especial, a oração dominical, aquela que nos foi trazida por Jesus e que nos traz uma conexão tão próxima assim de Deus. Jesus nos ensina a orar, fazendo com que nós tenhamos a possibilidade de uma conexão, de uma transcendência, fazer realmente sair desse lugar onde nós nos encontramos, dessa relação terra a terra, para nos encontrarmos nessa relação grandiosa com o Pai Celestial. Por isso, a oração dominical, a oração chamada também do Pai Nosso, é algo que nos preenche bastante a consciência e a alma. Mas a pergunta que não quer calar é: qual que seria a diferença entre orar e rezar? Né? Eu acho que começar por aí é um importante ponto de partida, porque, afinal de contas, quando rezamos, nós estamos fazendo algo que é ritualístico. Rezar significa estar em conformidade com um conjunto de passos, com os ritos, com os procedimentos. Então, a reza, ela é uma sequência de passos, uma sequência definida de passos, e a oração consiste em uma ação verbal, consiste em um movimento, consiste em uma ação que começa no fundo do coração, que começa no centro da alma e que se espalha em forma de palavras e às vezes apenas em pensamentos. Observe que orar significa falar, significa usar a boca, usar o instrumento da verbalização como forma de expressão, mas quando falamos da oração enquanto o sentido da conexão, do sentido da religiosidade, do tema, de estarmos conectados com o sagrado, a oração ela é muito mais do que simplesmente palavras. Ela sai desse contexto
burocrático, mecânico, procedimental, e se transforma num verdadeiro diálogo do ser com o Criador, ou com aquelas estruturas outras do campo espiritual, aqueles entes queridos que já se foram, que nós podemos lembrar deles, ou até mesmo trazê-los ao nosso convívio dentro do nosso campo mental. Afinal de contas, a oração é um conúbio de energias mentais, e a gente pode usar isso muito bem para provar, não somente no sentido de comprovação, no sentido de estabelecermos uma credibilidade, mas provar para nós mesmos que é possível estarmos em contato com esses seres grandiosos e com todos aqueles que já nos deixaram, que não estão necessariamente aqui no plano terreno. Há também outras finalidades da oração, como, por exemplo, estabelecer aquilo que é chamado de horizontalidade das intenções, quando o objeto das minhas preces não necessariamente estabelece somente uma conexão de verticalidade, de petitórios, de pedidos, etc., numa verticalidade, mas também numa horizontalidade, quando o objeto da minha oração está ali, é um outro ser humano que está precisando, naquele momento, dessas energias, das energias combinadas, como fosse um passe à distância que a gente faz quando oramos na intenção de alguém. Então, como seria o entendimento desta oração dominical? Como seria, portanto, esse processo de transformar essa oração tão bonita, tão cheia de significados, em algo que pudesse ser traduzido na essência da alma, aquilo que pudesse verdadeiramente falar muito mais a respeito do nosso conteúdo interno, do nosso conteúdo íntimo, do que simplesmente um rito, um conjunto de uma fórmula que nos foi passada por alguém há 2000 anos atrás. Então, comecemos, portanto, com essa oração, com a sua estrutura. E a estrutura do Pai Nosso, ela é como está ali Jesus nos ensinando a fazer a oração, seguindo uma estrutura básica de todo o processo da oração, que consiste em, primeiro, estabelecermos uma conexão com aqueles entes, com aquelas estruturas espirituais com as quais nós estamos nos movimentando na sua direção. Então, quando pensamos em orar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entrar em sintonia com aquele com o qual queremos, nesse instante, trocar pensamentos. Queremos emanar uma força para alguém, ou para algum santo, ou para algum ente divino, ou algum ente querido, qualquer que seja ele. Mas eu preciso, em primeiro lugar, estabelecer esse conúbio mental com esse nosso companheiro, com esse nosso amigo, para que nós possamos, então, abrir um canal de comunicação. Quando nós pegamos o telefone e vamos fazer uma conexão com alguém, a primeira coisa que a gente faz é isso. A gente pega o telefone, liga, e aí a pessoa atende, a gente fala, alô, eu gostaria de falar com o fulano ou a fulana vai atender o telefone, e aí a gente começa a falar. Mas sem essa conexão, sem discar o número, sem fazer a conexão do aparelho, a gente não consegue, de hipótese alguma, a gente não consegue, dentro das nossas condições atuais, fazermos a conexão. Então, o que seria, portanto, necessário para que uma conexão dessa se estabelecesse? A primeira coisa é estarmos com o coração pacificado, já que é uma oração, e já que nós temos a intenção, o sentimento, aquilo que está na verdade das nossas palavras, por trás de toda a intenção daquilo que vai ser dito, daquilo que vai ser pensado, o sentimento é como se fosse uma portadora. Essa linguagem portadora é uma linguagem das telecomunicações, aqui explicando como se fosse uma espécie de caminho, espécie de meio, através do qual a mensagem é propagada. Então, o sentimento, ele dá intenção, dá força ao pensamento, dá força à palavra, fazendo com que ela vá mais distante, ela alcance vibrações mais altas. Então, no primeiro momento, para estabelecermos uma conexão, é preciso pensar que esses nossos amigos estão em vibrações altíssimas e nós precisamos, minimamente, estar numa condição de abrir canais de comunicação com esses nossos companheiros. Para isso, precisamos mudar o nosso padrão íntimo. Então, um momento de silêncio, um momento de reflexão, de meditação, respirando, entrando em contato. Nós não vamos fazer uma fórmula, não é um bolo que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um conjunto complexo, movimentar energias sutis. Então, nós precisamos nos preparar para essa experiência que vai ser elaborada a partir desse instante. E aí começa todo o nosso fluxo mental,
todo o nosso fluxo vai sendo direcionado com essa força, com essa intenção, com esse sentimento, com essa vontade, e a coisa vai ganhando força, vai ganhando sentido, vai ganhando direção. Então, a partir daí, no momento em que a gente entra nessa conexão, nós temos 3 estruturas que são apresentadas como estruturas de qualquer oração. Primeiro é a conexão, que está muito representada na figura do louvor, do louvar. O louvar significa reconhecer a grandeza daquele indivíduo, daquele ser com o qual nós iremos agora abrir um contato de comunicação e dizer o quanto nós temos, a quantas vai, né? A que distância vai o nosso reconhecimento em relação à presença dessa pessoa, a sua importância na nossa vida, como é o nosso sentimento. A gente fala um pouco sobre ele nesse momento, né? A gente diz assim, nossa, como eu te amo, como nós temos, como você é venerado nessa casa, como eu te admiro, como você é grandioso. Nós usamos essas palavras, não que o indivíduo, o espírito que vai receber essa comunicação, que ele esteja esperando elogios para que a gente possa, de certa forma, motivá-los a nos ouvir. Isso seria bem humano, né? Se a gente fizesse isso, a gente esperaria que os nossos amigos espirituais mais elevados tivessem fraquezas humanas, como essa fraqueza do ego, que precisa ser amansado o tempo inteiro para poder responder alguma coisa sobre as nossas expectativas. Mas, nesse caso especificamente, é muito mais nos colocar numa posição de humildade, mostrar as nossas verdadeiras intenções. Então, o louvar é isso. Em seguida, vem a questão do pedido. Os pedidos, eles são naturais numa oração, afinal de contas, tem um propósito. Eu estou te ligando por isso. Eu estou te ligando porque eu pensei tal coisa, eu gostaria de uma ajuda nesse sentido, uma orientação, uma força, eu gostaria de alguma coisa. Então, não é necessariamente a questão do pedir, não é uma ideia de todo desprezada dentro do processo, porque eu posso pedir por alguém, uma excelente intenção, quando eu peço pela saúde, pelo restabelecimento de outrem. Eu estou sendo extremamente generoso, eu estou usando as forças espirituais no sentido dessa construção, e a partir daí a gente vai pensando de que forma esse pedido poderia ser nobre, ele poderia ser digno, digamos assim, dessa comunicação que nós vamos fazer. Afinal de contas, quando a gente ora para um ser maior, a gente ora para um ser poderoso, um ser que tem a sua capacidade de nos entender, de compreender as nossas fragilidades, mas nós precisamos minimamente mostrar que nós entendemos as dinâmicas da vida, nós entendemos as dinâmicas do universo. Por exemplo, entendemos que as leis não podem ser derrogadas. Então a gente não vai pedir o impossível, porque quando a gente pede o impossível à natureza, e eu digo o impossível é aquilo que não está dentro de uma ordem, não está dentro de uma programação de possibilidades, a gente está abrindo espaço para uma frustração. O indivíduo está ali, numa condição terminal, ele já não consegue mais ter nenhuma resposta à vida. Provavelmente, as orações que vão pedir o seu pleno restabelecimento podem não ter o resultado, porque a programação daquele indivíduo já está devidamente selada naquele direcionamento para a finitude. Então não adianta a gente, de certa forma, se frustrar com isso. Podemos, claro, sempre tentar, vai que dá, né? Mas temos que entender que quando não acontece, não é porque a oração não funcionou, é porque muitas vezes esse indivíduo vai receber isso em uma outra forma, vai receber essa graça de uma outra maneira. Sempre que as intenções boas são direcionadas para um destino, esse destino recebe essas boas intenções. E assim nós podemos dizer que a oração sempre é uma ação no sentido da conexão, uma conversa, um conúbio de mentes, né, para esses propósitos dessas transferências de forças, de fluidos entre as dimensões. E existe a terceira etapa da oração, que é o agradecer. Então nós temos aí o louvar, o pedir e o agradecer. São 3 etapas do processo. E o Pai Nosso, ele tem essa estrutura, né? Ele começa por uma evocação, ele começa por uma conexão com o Pai Maior, e a partir daí, a partir desse momento, entramos no segundo momento, que são os pedidos. São 7 pedidos, basicamente, né? São 3 pedidos de ordem moral
e são 3 pedidos ou 4 pedidos de ordem material. A gente tem esses pedidos, eles vão ser colocados, desculpe gente, eu vou inverter, são 3 pedidos de ordem material e 4 de ordem ética ou de ordem moral, né, que são aqueles finalísticos. Então essa ordem dos pedidos, né, dos 3 iniciais e dos 4 posteriores, formam 7 pedidos do Pai Nosso. E em seguida nós temos o agradecimento. Então tem bem essa estrutura, né, do louvar, do pedir e do agradecer. Então, começando essa oração, Jesus vai nos trazer uma ideia que, primeiro, ele desconstrói uma tese que foi criada de que ele seria um filho unigênito. O filho unigênito é aquele filho único, é aquele filho que só ele é assim. Os outros, eles não foram gerados dessa forma, não têm a mesma estrutura, não têm a mesma capacidade. É como se ele fosse um papel de Deus na Terra. Jesus desconstrói isso quando ele usa a expressão nosso. Então ele diz o Pai Nosso. O Pai Nosso já começa por essa própria estrutura, amplifica e democratiza, digamos assim, a presença e a posse dos filhos pelo Pai. Os filhos, de um modo geral, todos eles são filhos desse Pai como ele. O nosso inclui ele. Não está dizendo o pai de vocês, ou meu pai, que tem uma relação de parentesco de segunda ordem com os outros. É igual, Pai Nosso. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que na mensagem de Jesus, em momento nenhum, ele se excluiu da mesmíssima condição a qual nós estamos inseridos. Então, olha que pedido, Pai Nosso, é como você reconhece a paternidade do Pai. Em reconhecendo a paternidade do Pai, eu sempre me lembro que quando você vê uma criança que tem uma orelha diferente, um nariz diferente, você olha para o pai, vê aquela mesma orelha e você diz, esse é filho daquele. Por quê? Porque o filho normalmente tem as mesmas características, ou parecido com o pai. Ele tem algumas coisas que fazem com que ele seja reconhecido como filho do pai. Ao você dizer que é filho de Deus, você está reconhecendo que em você existem características desse pai. Existem condições que esse pai está colocando na essência do ser e que fazem com que o indivíduo se sinta filho daquela estrutura magistral que é Deus. Na verdade, quando fazemos essa oração, estamos falando com a maior potência do universo, que não está lá, né? Diga-se de passagem, está em todo canto. Mas nós fazemos essa evocação para entrar em vibração com essa energia sutil. A causa cáusica de tudo é uma das orações mais poderosas que nós podemos entender por conta disso. Então, ao dizer que somos filhos dele e reconhecer como nosso, nos colocamos na mesma condição de filiação que Jesus e nos tornamos irmãos de Jesus, não só irmãos na criação, mas irmãos na essência, nas condições, nas possibilidades, nas capacidades que ele também traz e que ele desenvolveu muito bem ao longo dos milênios, que nós também iremos desenvolver ao longo dos nossos milênios. E isso faz com que comecemos reconhecendo quem somos. É importante que, numa oração, nós saibamos qual é a força do nosso pensamento. Saibamos que as características, as capacidades que estão aqui, precisam apenas serem potencializadas, serem fortalecidas para serem afloradas, para serem colocadas para fora. É como se eu pedisse, de repente, que eu fosse uma farinha de trigo e eu pedisse que botasse o fermento dentro de mim para que essa farinha levedasse, conforme está assim também numa parábola do reino muito bonita. Então, a potência da alma, quando ela é reconhecida e ela é evocada assim, ela permite que nós tiremos de dentro de nós, e que a gente vá buscar lá no fundo do eu, a gente vai buscar aquela força grandiosa que vai se transformar na ação que está agora na oração. Olha o tamanho dessa evocação. Não é um simples Pai Nosso que está no céu, é um momento em que a alma precisa deglutir essas palavras. É por isso que essa oração ela não pode ser uma reza, ela não pode ser um procedimento, ela tem que ser algo assim que você vai digerindo. Você primeiro entra em sintonia com essa energia silenciosa, depois você faz isso e eu reconheço que você está em mim, eu reconheço que eu estou em você, eu reconheço que eu sou parte de ti,
Eu reconheço que eu só existo por conta de ti. Eu reconheço que a tua força vibra em mim e a tua luz está em mim. Dai-me a força para que eu a coloque para fora, para que eu sinta a sua presença, para que essa evocação não seja simplesmente um ato, para que eu seja entregue as minhas cartas a um carteiro sideral que a leve até a morada de Deus. Não é isso. É eu simplesmente ser esse carteiro, ser essa carta, ser a mensagem, ser tudo que está ali em uma única embalagem, e que eu possa, de certa forma, começar a minha conversa com Deus a partir do momento em que eu me percebo com Ele. Me percebo com Ele. Então, diferentemente de outros espíritos que eu possa me comunicar, que estarão em outras atividades ainda nessas pseudo-separações que nos definem, esse não é a mesma coisa. Esse nós estamos falando de buscar a essência mais pura, e para isso eu preciso me igualar a ela, eu preciso ir a esse lugar. Jesus dizia, quando ele estava ensinando a orar, ele dizia que há um quarto íntimo e que eu preciso entrar nesse quarto íntimo e fazer uma oração em silêncio, porque em segredo o Pai Celestial ouve o nosso clamor. Então, essa ideia do silêncio, inclusive, é que você pode fazer um Pai Nosso desse em silêncio, meditando essas palavras, e mais do que isso, desdobrando essas palavras em ações concretas e objetivas que vão fazer com que aquilo se transforme em ato, aquilo se transforme em verdade e não seja simplesmente um ato desesperado de alguém que pede desesperadamente uma esmola àquele que eventualmente tenha algo para lhe dar. Então, o Pai Nosso começa pelo reconhecimento da essência de Deus. A questão do céu, é claro que há uma tradição, naquela época, sobretudo, da ideia de Deus como sendo um ente supremo, principalmente ligado às questões celestiais, porque havia correlações de Deus com o Sol, com aquelas coisas das esferas, onde estariam as moradas dos deuses. Então se imaginava naquele período, mesmo na cultura daquele povo, que havia sim um lugar onde esse Deus estava. Então, evocar isso dentro daquilo que seria a palavra de 2000 anos atrás teria um significado assim. Mas pensando numa metafísica dessa oração, nós podemos imaginar que esse céu seja a representação da totalidade. Então, imagina que pudéssemos traduzir isso assim: Pai, que está em mim em todo canto, está em todas as esferas e que é a causa de tudo. Te vejo nas flores, te vejo na chuva, te vejo no pisar dos meus pés. Eu te vejo nas pedras que eles pisam. Eu te vejo no sangue do meu corpo, nas células do meu corpo, eu te vejo nos cabelos, eu te vejo nos animais, eu te vejo no virar das ondas e nas espumas que beijam a areia. Eu te vejo nas explosões das cores das flores, eu te vejo nos pássaros que cantam ao amanhecer, eu te vejo no sol majestoso, na lua, nas estrelas, nos planetas, te vejo na infinitude de todos os cantos, a identidade total. Eu vejo Deus em todos os lugares, em mim também. Um reconhecimento disso, sair dessa ideia da separatividade é uma coisa importante. Porque imagina se nós imagina que Deus vivesse num paraíso, lá no 10º céu. Imagina a força que nossa mente teria que ter para chegar lá. Seria uma coisa estupenda. Então, não é isso. A gente precisa só encontrar o lugar para onde direcionar a nossa força, e aonde estiver a nossa intenção, o nosso pensamento, certamente que assim as coisas vão convergir. E aí vem uma segunda frase que está ainda nas evocações, que é santificado seja. A palavra santo, ela tem ela é parecida com um outro termo muito igual chamado completude, ou completo, total. Um ser que é completo, é um ser são. Então, observe que quando a gente usa a palavra santo, tem também esse outro vocábulo, que é o são, que é atribuído aos santos, mas, em verdade, também são aqueles ausentes da doença. Uma pessoa sã é uma pessoa que está sarada, é uma pessoa que não tem doença, é uma pessoa que está completa, é uma pessoa que está repleta, uma pessoa que está em harmonia. Então, quando a gente diz santificado seja, a gente está dizendo que o nome seja completo.
santificado seja significa mais ou menos como reconhecer que a presença de Deus está em tudo. Então, eu estou dizendo que assim queremos, desejamos que a humanidade toda faça. Então, apesar disso ser uma evocação, é já uma espécie de pedido, porque eu estou pedindo que o nome de Deus seja reconhecido por todas as pessoas, porque eu digo, um dia virá em que seu nome será santificado, o seu nome será espalhado em todas as mentes e corações com uma totalidade, com uma presença de tudo. Então, seja santificado seja o seu nome, e venha a nós o teu reino. Olha que coisa, a gente está pedindo que esse reino da totalidade nos preencha, não só na verdade, porque ele já preenche em verdade, mas em consciência. Faz uma diferença incrível. Pode parecer que não, gente. Está, então se está, não preciso pensar que está, porque ele já está. Mas não é só estar, eu preciso senti-lo para que isso se transforme em algo que mude as minhas ações. Porque se eu não sentir, é como se eu me afastasse disso, é como se eu vivesse, como se isso não existisse, é a chamada ignorância. O espírito vive na ignorância, porque ele ignora aquilo que está na sua essência, ele ignora aquilo que faz parte da sua natureza. Então ele vive na ignorância como se ela não existisse. Observe que a gente está falando aqui que Deus é grandioso, Deus é imenso, Deus é absolutamente plural nas suas manifestações, e, no entanto, a gente vive como se isso não existisse. A gente vive como se as coisas não fossem assim, e por isso a gente ignora Deus. Aproximar-se de Deus, viver a essência de Deus, é dizer que o reino esteja conosco, venha a nós o teu reino, e seja sempre feita a sua vontade, é o ato de submissão. Não adianta a gente dizer que a gente vai fazer de um jeito, vai construir. Não é, porque as leis naturais, elas presidem tudo. E as leis, em verdade, elas não são decretos divinos, elas expressam, eu vou usar aqui uma expressão que talvez não sei se está correta, mas eu vou usar porque talvez seja mais próxima do meu sentimento aqui agora. As leis divinas são como maneiras de vermos o comportamento de Deus. É como se nós, através das leis, pudéssemos perceber como é o funcionamento dessa grande energia divina. Então, as leis são expressões do funcionamento da dinâmica divina. Então, não pode mudar, porque o ser perfeito, ele tem uma característica. O ser perfeito, ele é total. Ele é pleno das suas capacidades e, portanto, ele não tem como mudar, porque ele já atingiu o máximo possível de tudo, então ele não tem como mudar. Ele é a totalidade de todas as coisas, então ele vai para onde? Não existe nenhum lugar onde ele não esteja. Dizer que Deus cria as coisas é apenas uma expressão, porque as coisas, elas são criadas no mundo íntimo de Deus, e elas se manifestam através das suas leis como espécies de projeção daquela criação que já ocorreu no seu mundo íntimo. Então, pensar nisso, como Paulo dizia, nele estamos, nele nos movemos, é aquela ideia da totalidade que Jesus usa, eu e o Pai somos um. Né? Então, isso faz com que a gente tenha a ideia de que no nosso reino a vontade de Deus seja feita, a vossa vontade, em todos os lugares. Também na terra, claro, como também no céu, nas estrelas, no universo, no infinito. Reconhecer que sempre deve haver essa presença e nos entregarmos a ela. Porque quando eu peço uma coisa, eu estou me submetendo a ela. Eu estou entregando a minha vida nessa lei. Observe como isso é uma evocação, no sentido de dizer, se a gente pudesse apertar uma tecla SAP aqui, a gente dizia, Pai, eis aqui o teu filho, que implora de ti a tua atenção. Reconheço a tua presença entre nós, reconheço a potência e a grandeza da tua existência, e me submeto a ela na totalidade, porque compreendo a grandeza dos teus atos. Assim, eu posso entender que Deus caminha sobre mim, atuando sobre mim, e eu sou um servo fiel da tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não a minha. Jesus dizia isso. Pai, que seja feita, afasta de mim esse cálice. Ele disse, lá naquela noite ignominiosa, onde ele chorava sangue, né? Quando ele estava na iminência de ser preso e entrar naquele colapso físico que ele vai passar no dia seguinte.
Então ele diz, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Então observe que Jesus não está resistente, ele está entregue, ele está completamente entregue. E por isso, esse início do Pai Nosso, ele não pode ser dito de qualquer jeito. Ele não pode ser dito de qualquer jeito, porque ele precisa ser feito de uma forma silenciosa, lenta e sentida, muito sentida. Ao final dessa introdução, nós não somos mais os mesmos. Não podemos ser mais os mesmos, porque se nós nos entregarmos às leis divinas, se nós nos entregarmos à dimensão, né, essa dimensão que é a dimensão maior, a gente não pode mais ser a mesma pessoa. Nós estamos agora sentindo tudo acontecer dentro da gente. É como se a gente se afastasse um pouquinho do mundo, saísse das coisas do mundo, se afastasse do turbilhão das necessidades materiais, e agora a gente está vivendo aqui num papo direto com a essência da criação. É muito grande. E essa é uma oração que deveria ser ensinada realmente a forma de se fazer um Pai Nosso de maneira diferente, uma maneira absolutamente diferente. E aí, é claro que entra aqui um peditório material, que é o que eu falei para vocês, que são essas fórmulas mais usuais. São 3, né? Então ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é a necessidade. É a necessidade. A necessidade que vem a partir das nossas vidas, a partir do momento que a gente está vivendo, né? Observe que eu já pedi, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. As 3 estão aí, os 3 pedidos iniciais dentro do processo da evocação. E aí eu tenho essa questão do pão, que é a necessidade material. Essa daí a gente pede força, a gente pede a manutenção da vida, a gente pede que as coisas aconteçam. E a oração vai caminhando para outras naturezas de pedidos, como, por exemplo, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou as ofensas com aqueles que nos têm ofendido, como a gente queira fazer. Essa, na verdade, está dizendo que nós reconhecemos que aquilo que a gente faz, a gente recebe. Então, se eu sou, de certa forma, capaz de fazer, que eu seja tratado da mesma maneira, que eu receba do mundo aquilo que eu ofereço para o mundo. Então é uma aposta. Você só faz isso quando tem a cabeça tranquila. Imagina, eu vou pedir que alguém me perdoe como eu perdoo. Se eu não perdoar ninguém vai me perdoar. Se eu estou pedindo para ninguém me perdoar. Então, para eu fazer um pedido desse, eu tenho que ter a consciência absolutamente tranquila de que eu estou fazendo um pedido que seja capaz de ser atendido, né? Eu vou dizer assim, aí imagina a cena. Eu estou dizendo, me perdoe como eu perdoo o outro. Aí Deus olha assim para o sujeito e diz assim, meu Deus, você quer mesmo isso? Tem certeza que você quer isso? Né? A gente tem que ter cuidado com essas palavras. Olha que um compromisso. É por isso que quando a gente faz, talvez coubesse no Pai Nosso uma frase no sentido de dizer, perdoa-me por não ser capaz ainda de fazer aquilo que eu sou capaz de fazer. Perdoa-me por não compreender a sua mensagem na totalidade. Perdoa-me por estar ainda com os meus olhos cegos e não poder enxergar a totalidade da sua mensagem. Algo assim, que pudesse, de certa forma, dizer, se peço isso e não consigo, é por ignorância. Perdoa a minha ignorância. E eu sei que isso, na verdade, é só uma repetição, porque eu sei que Deus, o Pai Celestial, que nos fez simples e ignorantes, não nos pune pela ignorância. Seria um contrassenso total isso. Ele vai nos dar a capacidade de sairmos da ignorância através de um processo de autoconsciência, através de um processo de elevação. Então aí vem agora, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. São pedidos morais, né? Pedidos morais. Pedidos morais são aqueles pedidos que têm a natureza, basicamente, daquilo que seja de ordem comportamental, sentimental, que esteja falando a respeito dessas nossas condições. O Pai Nosso, ele não pediu nada além do dia a dia. Dá minha vida, dá minha continuidade da vida.
Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse tipo de pedido, ele é um pedido de ordem pessoal, ele não está pedindo dá minha riqueza, ou dá minha casa, dá minha loteria, me cura as minhas doenças, não. Está pedindo apenas que nós sejamos filhos do Pai Celestial. A oração do Pai Nosso, ela é diferente de uma oração de intercessão. Ela é uma oração de intercessão na pessoa, é uma oração de primeira pessoa, atua sobre a pessoa, atua sobre aquele que ora, é um ato de entrega a Deus. Por isso ela é tão importante. Nos reconhecermos como esses filhos que precisamos nos entregar a Deus, isso é importantíssimo, fazermos esse movimento. E é por essa razão que nós temos que compreender que o Pai Nosso, ele tem o seu lugar, não como talvez uma prece coletiva, mas uma prece que deva ser digerida. E cada dia que a gente avance mais um pouco, e se a gente sinta que está avançando um pouco mais, a gente tem a capacidade de proferir essas palavras com mais altivez. Eu me lembro uma vez, eu estava numa janela e me deu vontade de fazer assim aquela oração, fazer de mim um instrumento da sua paz. E eu tive medo de fazer isso, porque eu fiquei pensando, nossa, quais seriam as consequências desse tipo de pedido? Que tipo de concessões eu teria que fazer na minha vida para poder permitir que isso aconteça? E aí eu fiquei com medo de fazer. Passados alguns anos, eu já estava assim, bem envolvido com essas atividades doutrinárias, eu já estava assim, mas bem mesmo com as minhas inquietações, porque provoca na gente essa mudança, essa confusão mental. Então, eu disse, sem medo, olha, sem medo nenhum. E cada palavra que eu dizia era como se uma emoção explodisse na minha boca. Então, você vê como é legal a gente deixar que as palavras fluam com os sentimentos e que a gente consiga construir essa energia grandiosa. Então, para finalizar a nossa conversa de hoje, lembrando que essas orações, elas são subjetivas, são de foro íntimo, elas são singulares, elas têm sempre um sentido próprio para cada um. A gente diz assim: Pai nosso majestoso, Criador do céu e da terra, eu sei onde você está. Você está em mim, você está na flor, você está na terra, você está no ar. E o seu nome vai se espalhar sobre a terra, santificado no coração de todos os homens. E tu estarás conosco, como nós estaremos contigo, aqui na terra como no céu. Aquilo que é a vida nos dá, e nós possamos fazer dela, cada dia, um hino de louvor, de gratidão, por tudo que nos concede nessa existência. Guia os nossos passos e clareia nossas ideias para que o nosso coração seja capaz de perdoar e que nós possamos ensinar também aos nossos companheiros a força majestosa do perdão. Permita-nos que nós estejamos fortes e resilientes para não cairmos naquilo que são as chamadas do mundo e que nós possamos estar com nossa vibração amorosa no reino da paz e do amor, longe do mal. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.
noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana.